Vamos conversar hoje sobre um tema muito triste que ocorreu com um homem chamado Solomon Northup, um americano de Nova York que nasceu livre e foi raptado e escravizado por um período de 12 anos. Esse é o seu relato no livro 12 anos de escravidão. Aqui vocês estão vendo a versão em inglês do Kindle, que está disponível gratuitamente na Amazon, junto com outros clássicos da literatura mundial. Eu já tinha falado isso em outro vídeo. A Amazon disponibiliza mais de 50 obras clássicas no Kindle em inglês para serem baixadas gratuitamente. Então é uma ótima oportunidade para quem quer treinar o inglês, quer entender um pouco mais sobre grandes obras clássicas. E o que nos diz esse livro? Esse livro é uma narrativa pessoal do próprio Solomon. Ele nasceu como um homem livre em Nova York por volta de 1810. E em 1840 ele foi raptado, foi drogado e conduzido para um estado dos Estados Unidos onde a escravatura era permitida ainda. E lá foi feito escravo. Então, antes disso, ele foi raptado com aproximadamente 30 anos já de idade. Ele já tinha uma esposa e 3 filhos. Ele já tinha sido fazendeiro e naquele momento ele estava trabalhando como músico. Ele tocava violino, tocava muito bem em várias ocasiões, festas, para alegrar a comunidade. Ele era muito requisitado. Em certa ocasião ele foi chamado para um trabalho em Washington. Nesse trabalho ele iria ir para Washington, que é um estado onde tinha ainda a escravidão, e ele sabia que ele tinha que levar os documentos dele que diziam que ele era um homem livre, para não ter nenhum problema com as autoridades e as pessoas daquele local. Ele então se preparou, pegou esses documentos e foi junto com 2 pessoas, eram os seus contatos para esse seu trabalho em Washington. Parece que era um trabalho junto a um circo. Então ele foi em um determinado dia, ele estava junto com esses 2 homens, assim que chegaram, ele foi para uma festa e lá ofereceram para ele uma bebida. Nessa bebida tinha uma droga, então ele tomou a bebida, perdeu a consciência e quando recobrou a consciência percebeu que estava sem seus pertences pessoais, sem seus documentos, sem o seu documento que falava que ele era um homem livre. A partir daí começa então o sofrimento de Solomon Northup. Lembrando que esse livro, ele já tem um filme sobre esse livro. Eu já vi o filme, é muito bom, é muito triste e é bem parecido com o livro, tá? Então, para quem também se interessar, busquem o filme 12 anos de escravidão. Continuando a história, quando ele acordou e percebeu que estava num local estranho, algemado, preso, sem seus documentos, sem os seus pertences pessoais, ele já foi indagar a uma pessoa que se chamava Burt. Burt era o proprietário dele naquele momento. Então, percebendo que ele estava em uma situação de escravo, como se tivesse sido um escravo, ele foi questionar junto ao Burt a respeito disso, dizendo que que devia ter sido algum engano, pois ele era um homem livre. Então, no momento que ele questionou ao Burt, dizendo que devia ter ocorrido algum engano, que ele era um homem livre, fez com que Burt ficasse enfurecidíssimo, ficasse muito bravo e falasse para ele que ele ia aprender a respeitar, né, ao seu dono, ao seu mestre, e nunca mais repetir aquilo, que se ele repetisse aquilo novamente ele seria um homem morto. Então ele levou para um local afastado, isolado, e o chicoteou muito, levando-o quase à morte. Foi algo terrível e assim, ele já percebeu logo de cara que ele não poderia falar nunca isso, que ele era um homem livre. Que a vida dele, a partir daquele momento, estava muito complicada. Ele não teria muito o que fazer, pois os escravos não tinham voz. Ele não tinha como levantar a voz e falar, questionar qualquer coisa. Então, eles continuaram sua viagem. Ele estava ainda na região de Washington e eles foram levados de navio mais para o sul, foram parando em alguns portos.
e lá alguns dos outros escravos sendo negociados, chegando novos escravos, com rumo a Nova Orleans. Nesse caminho ele conheceu outras pessoas, outros escravos, e percebeu também que eles estavam sendo raptados, pois eram pessoas livres e estavam sendo raptadas para serem negociadas como escravos, mais para o sul do país. Importante lembrar que nos Estados Unidos a região norte era livre da escravidão e a região sul não, ela ainda permitia a escravidão das pessoas. Então no caminho ele também conheceu uma mulher que estava junto de seus filhos. O nome dela era Elisa. Ela era uma pessoa livre que morava junto a um fazendeiro, mas por desavenças com os proprietários da fazenda e com o seu... não era o seu dono, né? Era o proprietário da fazenda. Outras pessoas conseguiram meio que indicar ela como uma escrava e vendê-la para essa turma do Burt. Então ela foi vendida junto com seus filhos, e até esse momento eles tinham uma vida muito boa, viviam numa fazenda com tudo do bom e do melhor. E e tiveram uma mudança drástica da vida. As crianças talvez não percebessem isso tão rapidamente, mas a mãe percebeu. E a sua maior tristeza era justamente ser separada dos filhos. E isso aconteceu rapidamente, sendo uma cena extremamente lamentável, mostrando o quanto ela sofreu. Solomon nos relata esse fato com muita tristeza, e eu lembro que também tem no filme, ele diz que nunca percebeu uma cena tão triste quanto essa da mãe sendo separada dos dois filhos. Chegando no destino em Nova Orleans ou nas proximidades daquela região, Burt conseguiu vender Solomon Northup, que nesse momento já tinha sido estava sendo chamado de Platt. O próprio Burt mudou o nome dele, falou que ele se chamava Platt, ou Platt. Então, desse momento até o final, ele sempre foi conhecido como Platt. E foi vendido primeiramente para um fazendeiro também, pastor evangélico, que o tratava muito bem. Mas ficou pouco tempo com ele, emprestando ele para uma pessoa que se chamava Tibbetts. Esse Tibbetts foi também um grande algoz de Solomon, pois ele tinha sido emprestado, pelo fazendeiro para ele realizar um trabalho junto ao Tibbetts. Mas quando eles foram realizar esse trabalho em uma outra fazenda um pouco afastada, houve um desentendimento entre os dois, aonde o Platt, o Solomon, reagiu junto a esse seu mestre, fazendo com que ele ficasse extremamente irado também e jurasse morte ao Platt, ao escravo. Então ele teve momentos de muito medo, de constante ameaça, pois ele sabia que não tinha muitas proteções ali, então ele tinha que sempre estar próximo de algum fazendeiro que o tratasse bem, que ao mínimo respeitasse a dignidade da pessoa, ou então Tibbetts iria procurá-lo e matá-lo. Isso daí quase aconteceu. Depois desse desentendimento, eles conseguiram amarrar o Solomon, e então já iam matar ele quando chegou o fazendeiro, o dono daquele local onde eles estavam trabalhando, e conseguiu botar os caras para correr. Mas eles iriam voltar, eles iriam se encontrar novamente, afinal o Solomon estava prestando um serviço para esse seu algoz. Ele continuou meio que fugindo, meio que tomando muito cuidado para não ser pego, e avisou o seu antigo mestre, que era o pastor evangélico. Então, pouco tempo depois, eles conseguiram chegar num acordo para vender Platt para um outro fazendeiro de uma outra região próxima, que se chamava Epps. Esse fazendeiro, então, comprou Solomon, ou Platt, e ficou com ele por um grande período. Foi nessa fazenda, a fazenda de Epps, que Solomon ficou aproximadamente 10 anos dos seus 12 de escravidão. Esse fazendeiro também, embora não fosse que nem Tibbetts, ele também era bastante rígido em relação ao tratamento com os escravos. Então, caso eles não seguissem todas as normas estabelecidas, eles iriam ser chicoteados, iriam sofrer as consequências. Eles tinham apenas 3 dias por ano de lazer, que era justamente na época das festividades de fim de ano. Então ele sofreu bastante nesse período de 10 anos também junto a esse fazendeiro, sabia que não tinha
para onde correr, era um local afastado, ele não tinha como fugir, era cercado de florestas, e ele não podia falar com o fazendeiro sobre sua antiga vida livre, pois também seria chicoteado, também seria punido por isso. Até que em certo dia ele ouviu uma conversa desse seu fazendeiro com um homem que estava na casa, né, na casa grande deles. E ele percebeu a conversa. Este homem, que se chamava Bess, ele era a favor da libertação dos escravos. Ele abolia a escravatura. Passou todos esses seus pontos para o fazendeiro, para o Epes, que achava um absurdo esse pensamento dele. Foi nesse momento que Solomon percebeu que podia ter uma saída, podia encontrar a liberdade junto a esse homem. E foi o que aconteceu. Ele conseguiu conversar com esse homem às escondidas, e então esse homem foi buscar ajuda em Nova York, mandou uma carta para amigos e parentes de Solomon em Nova York, que conseguiram mexer os pauzinhos junto ao governo do estado e então mandar uma ajuda para o sul, para a região de Nova Orleans, resgatar Solomon. Em relação às notas do livro, vou dar para facilidade da leitura. É um livro em inglês no Kindle, então facilidade da leitura eu vou dar 4 estrelas. Não é um inglês fácil, pois era a linguagem de Solomon na época. Então algumas palavras já não estão mais tanto em uso quanto estavam. Em relação ao conhecimento, são 5 estrelas. É importantíssimo sabermos como que era a vida de um escravo naquela época, como era o sofrimento, como eles eram tratados como animais, sem respeito algum. Em relação ao entretenimento, eu vou dar 4 estrelas. É uma história triste, mas muito bem contada, com todos os detalhes e uma memória impecável que tinha Solomon. A nota final fica sendo então 4 estrelas. Aproveitem a oportunidade que ele está de graça no Kindle em inglês. Tem aproximadamente 250 páginas, uma leitura agradável e importante para nós nos dias de hoje. Tudo bem, pessoal? Um grande abraço e até mais!